três fatores que vão mudar completamente as suas costas e foi aplicando esses três fatores que me fizeram ter esse resultado. E detalhe que nessa foto de antes eu até tinha ali um resultado, né, e já tinha anos de treino, mas de fato foi entendendo, compreendendo e aplicando esses três fatores que eu vou citar aqui no vídeo que me fizeram ter esse resultado aí do depois. Então é isso. Vamos para o vídeo. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, que eu garanto, né, que eu vou trazer vídeos e que vão agregar bastante para o seu processo e para os resultados que você vai conquistar. Então, vamos nessa. E o primeiro fator pode parecer óbvio, mas foi a técnica de movimento. Antes eu apenas realizava o movimento, né, e depois realizava um movimento que eu diga sem muito controle, sem muito direcionamento, tá? Mas depois que eu comecei a compreender, né, e colocar junto ali o movimento escapular junto com o movimento do braço, porque eu consegui direcionar muito bem o estímulo para as costas, né? A parte posterior geralmente é muito difícil da gente sentir ali, da gente ter uma boa conexão, porque a gente não está vendo, né? Então, no geral, a parte posterior do corpo, ela é muito difícil ali de ser trabalhada, de sentir, etc. Então, assim, o que eu fiz? Primeiro, um passo para trás para dar dois para frente. Então, eu peguei primeiro o movimento escapular, né? Para quem não sabe, o movimento escapular é basicamente esse movimento de você, eu vou manter aqui o braço fixo, mas de você fazer o movimento com o ombro, né? De colocar ele para frente, depois para trás. Na puxada é basicamente de você subir o ombro e descer. Então você ter essa boa conexão e esses dois trabalhos do movimento do ombro, né, que é ali, junto com o movimento escapular, junto com o trabalho do braço, você ter essas duas conexões, essa sincronia, né, e junto você conseguir direcionar o estímulo para as costas, isso vai fazer toda a diferença. Então, o primeiro fator foi a técnica, tá? Foi colocando ali o movimento escapular, conseguindo direcionar o estímulo para a região das costas, né, que fez uma baita diferença. Indo para o segundo fator, né, já pega o primeiro fator, que é a técnica. Então, na boa, melhora muito, tá? Coloca cada detalhe em prática da técnica. Indo para o segundo fator, explorar os exercícios livres, como por exemplo a remada serrote, né, a remada curvada, enfim, pode colocar até aí o levantamento terra, né, dependendo ali do planejamento, da estrutura de treino, você pode colocar também um levantamento terra, lógico que vai englobar outras regiões, mas que você pode colocar também um levantamento terra, tá? Mas explore os exercícios livres e eu posso afirmar, tá? Foi os exercícios livres que me fizeram ter essa aparência, esse aspecto de musculatura saltada, né? Por exemplo, você pega aí a foto do depois, eu vou deixar aí no vídeo, você vê que de fato a musculatura ali ela está saindo, né? Um aspecto de densidade maior. Então isso foi devido justamente aos exercícios livres, né? Eu fazia muito exercício em máquina para as costas. E aí depois que eu comecei a implementar os exercícios livres, foi que de fato fez toda a diferença, né? Que trouxe essa densidade, esse aspecto aí de musculatura saltando. E bom, antes de ir para o terceiro e último fator, já deixa aí teu like, tá? Deixa também o teu feedback, mas só depois aí do terceiro fator, mas deixa o teu feedback se você já coloca em prática algum desses fatores, se coloca todos esses fatores, enfim, né? Se você não colocou até agora nenhum e vai colocar em prática depois desse vídeo, também comenta. Então é isso e vamos para o terceiro fator. E bom, o último é a progressão de carga. Mas cara, assim, progressão de carga não é feita de, vou chegar lá, vou arrochar carga e pronto, é isso. Não. Tem toda uma periodização e todo o planejamento, tá? Então, assim, minha sugestão é varie as zonas de repetições dentro da mesma sessão. Como assim? Eu vou pegar aqui uma remada curvada, por exemplo, pegada pronada aberta, e aí você coloca lá 12 a 15, e aí as duas últimas você coloca ali
de 8 a 12, né? Ou então você pode colocar duas séries de 8 a 12 e na última fazer ali de 6 a 8. Ou então você pode fazer um piramidal. Mas o que eu estou querendo dizer é, dentro da mesma sessão, você variar as zonas de repetições, isso vai fazer toda diferença, certo? E falando um pouco com relação à progressão de carga, tá? Eu falei aqui só com relação às zonas de repetições que sem dúvidas fazem uma diferença imensa, né? Porque você explorando zonas de repetições menores, já tem estudos aí mostrando que com relação à força você tem um benefício maior, né? Você consegue ter excelentes resultados com relação à força explorando zonas de repetições menores. Mas falando com relação à progressão de carga, que é o que? Você tem um aumento ali do trabalho dentro, digamos que, do mesmo exercício, né, na série e tudo. Então, isso através, digamos, ou do número de séries, mas aí eu vou deixar um pouquinho mais de lado, né, porque envolve ali estrutura de treino e, enfim, periodização e etc. De repente você já tem aí um treino pronto, você quer de fato progredir a carga. E aí a gente tem a progressão pelas repetições e pela intensidade. Progredir pelas repetições é o seguinte, digamos que você vai fazer ali uma puxada, tá? E aí nessa puxada, você consegue pegar 40 quilos. Estou dando um exemplo. Com esses 40 quilos, para você progredir pelas repetições, digamos que você faz 8 e a zona de repetições que você está explorando é de 8 a 12. Então, ao invés de você aumentar o peso, até porque aumentando o peso você vai ficar fora da zona de repetições, o que é que você vai fazer? Você vai manter o peso, 40 quilos. Você vai tentar progredir pelas repetições. Então, você vai com os 40, 8, aí, 9, uma repetição você progrediu. 10, progrediu duas repetições. 11, progrediu três repetições. Então isso é progredir pelas repetições, tá? E é uma das formas. A outra, né, é pelo peso. Eu vou citar só aqui duas, tá? E a outra é pelo peso. Pelo peso é o seguinte, digamos que você faz ali 10 repetições com 40 quilos, e aí você aumentou para 45 e manteve as mesmas 10 repetições. Então, o que quer dizer? Que com 40 fazendo 10 repetições, você teve uma margem aí de repetições em reserva. Eu posso até fazer um vídeo depois comentando um pouco sobre repetições em reserva. Mas você aumentou para 45 quilos e manteve as mesmas 10 repetições, só que dessa vez você foi até a falha, tá? E aí você progrediu pelo peso. Então tem essas duas formas de você progredir, tá? Explore essas duas, utilizem as zonas de repetições para progredir. Então se você coloca um peso e vai até 8, mantém um peso e tenta subir 9, 10, 11, 12, tá? Se de repente você chegou a 12, você viu que, eita, pega, dá para aumentar, aí o que é que você faz? Você aumenta o peso e volta para 8 e depois progride pelas repetições de novo, tá? Enfim, foi periodizando, planejando, fazendo essa progressão de carga nos exercícios que com certeza me ajudou bastante com relação ao resultado que eu tive, tá? Então, colocando em prática esses três fatores, aperfeiçoamento e melhoramento da técnica, né? Todo o detalhe da técnica eu coloquei ali em prática. 2, explorar os exercícios livres. Fez uma baita diferença, né? Uma remada curvada, pegada pronada aberta, uma remada curvada supinado, uma remada serrote, enfim, seja qual for. E o terceiro e último é você progredir a carga, mas progredir da forma correta e dentro de um planejado, dentro de uma periodização. E é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece aí novamente de curtir, né, e também de deixar o teu comentário. Se você não é inscrito, se inscreve. Eu garanto que eu vou ajudar bastante você durante o processo e enfim, tá? Tamo junto.